E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei 213 de 2018 de Olímpia, do artigo 61 até o artigo 70. Da seção 4, das causas e circunstâncias que influem no julgamento, artigo 61, influi no julgamento da transgressão as seguintes justificativas. Então, nós sempre que imaginarmos as transgressões funcionais, o artigo 61 vai dizer que influem no julgamento da transgressão. Se acontecer o quê? Inciso 1º. Ignorância plenamente comprovada quando não atente contra os sentimentos normais do dever, humanidade e probidade. Então, se não tiver o conhecimento, a ignorância plenamente comprovada, é claro que vai ser levada em consideração para o julgamento da transgressão cometida pelo servidor. Inciso 2º, motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado novamente. Motivo de força maior, nós temos isso no direito civil bem pontuado, a força maior, o caso fortuito aqui vem dizendo, força maior é aquilo que não está na linha do desdobramento. Inciso 3º, ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço. Novamente, a transgressão ela foi cometida por uma ação para proteger um bem maior. Então, no interesse do serviço. Isso tem que ser analisado. Inciso 4º, ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. Não tem nem a parte criminal que dirá a parte administrativa, se for em legítima defesa. E lembrando que a legítima defesa é injusta agressão atual ou iminente. Inciso 5. Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal. Então, recebeu uma ordem superior, ela não era claramente identificada como ilegal, cumpriu e deve, dessa maneira, ser levado em consideração isso quando do julgamento. Inciso 6º. Uso imperativo de meio violento a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Então, o uso imperativo de meio violento é a coação mesmo. Então, também será levado em consideração. Artigo 62, são circunstâncias atenuantes. Então, sempre vai atenuar, sempre vai diminuir a pena. Inciso 1º, excepcional, ótimo e bom comportamento. 2, relevância e prática do serviço. 3, falta de prática do serviço. 4, ter sido cometida transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem. 5, ter sido cometida transgressão para evitar mal maior. 6, ter sido confessada espontaneamente transgressão quando ignorada ou imputada a outra. Fácil. Então, sempre circunstâncias que atenuarão o julgamento e, consequentemente, a pena. Mas, como tem circunstâncias atenuantes, tem circunstâncias agravantes também no artigo 63. Inciso 1º, mau comportamento, então já está mal avaliado. 2, prática simultânea de 2 ou mais transgressões. 3, conluio de 2 ou mais pessoas, ou seja, quando você se reúne com pessoas e transgride o código disciplinar, ou qualquer conduta que venha ensejar uma transgressão disciplinar. Inciso 4º, a transgressão ter sido praticada durante a execução do serviço. 5, transgressão ter sido praticada em presença de subordinado, que é mais grave ainda, porque se o chefe está fazendo que gerar os subordinados. Inciso 6º, o transgressor ter abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional. 7º, a transgressão ter sido praticada premeditadamente. 8, a transgressão ter sido praticada em presença, na formatura ou em público. A formatura, quando a gente fala transgressão ter sido cometida na formatura, é porque nós imaginamos que a preleção acontece, né, de uma forma organizada, e a formatura é quando os guardas se alinham. Então, quando é cometida ali uma transgressão, todos ficam sabendo. Por isso, tem que, às vezes, ser punido mais rigorosamente para servir de exemplo. Então, transgressão praticada na formatura ou em público. 9, quando houver prejuízo aos cofres públicos. E 10, a reincidência, que é cometer novamente uma infração depois de já ter sido punida por uma. Fácil, tranquilo. Artigo 64, a pena de acordo com as circunstâncias atenuantes e agravantes será considerada D. Então, depois de levar tudo em consideração, teremos uma pena de grau mínimo, quando houver somente circunstâncias atenuantes. Grau submédio, se havendo atenuante e agravante exercem aquelas preponderâncias sobre estas, ou seja, grau médio. Tem atenuante e agravante, mas a atenuante é que sobressai. Então, será de grau médio, submédio. E o grau médio, se havendo atenuante e agravante, elas se equilibrarem, será médio. E grau submáximo, se havendo atenuante e agravante, exercem estas preponderância sobre aquelas, ou seja, as agravantes. Inciso 5,
Grau máximo quando houver somente circunstâncias agravantes. Artigo 65. Para imposição de penas disciplinares são competentes. Então, quem vai impor a pena? Inciso 1º, prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. 2, secretário municipal de governo, exceto exoneração, que aí vem só o prefeito. 3, comandante da guarda municipal, exceto exoneração também. Inciso 4º, subcomandante da guarda, para penas com suspensão de 6 até 20 dias. E o inspetor, para penas de advertência e suspensão até 5 dias. Então, o prefeito é o único que pode exonerar. Mas o prefeito, secretário municipal de governo, comandante da guarda, subcomandante e o inspetor. Artigo 66. Na aplicação da pena serão mencionadas, inciso 1º, a autoria que aplica, a autoridade, melhor dizendo, que aplica a pena, então quem está aplicando. 2, porque isso pode ensejar até mesmo anulação, se não for o prefeito, no caso de exoneração. A autoridade quem aplica a pena. 2, o número do processo disciplinar. 3, a natureza da pena e o número de dias, quando se trata de suspensão. 4, o nome do guarda civil municipal. Então, tudo isso na aplicação da pena. E por que essa parte bem chata e detalhada? Porque qualquer coisa fora disso poderá ensejar a anulação da aplicação da penalidade. Artigo 67. A imposição, cancelamento ou anulação de pena deverá ser obrigatoriamente lançada no prontuário do guarda civil municipal. Então, tudo é na vida funcional do guarda municipal que vai, desde impor, cancelar, anular uma pena. Artigo 68. Não poderá ser imposta mais de uma pena para cada infração disciplinar. Então, cada infração corresponde a uma pena. Artigo 69. Na ocorrência de várias transgressões sem conexão entre si, a cada uma será aplicada a pena correspondente. Quando forem aplicadas simultaneamente às transgressões de menor influência disciplinar, serão consideradas circunstâncias agravantes da mais grave. Então, para entender, na ocorrência de várias transgressões. Tem várias transgressões e elas não têm ligações entre elas. A cada uma será aplicada uma pena. Quando forem aplicadas simultaneamente as transgressões de menor influência disciplinar, serão consideradas circunstâncias agravantes da mais grave. Então, imagine o seguinte, quando forem aplicadas simultaneamente as transgressões, então tem diversas transgressões, mas você vai aplicar de menor influência disciplinar, ela vai agravar para que você não tenha, de repente, o bis in idem, que é punido 2 vezes pela mesma conduta. Então, elas brotam, de repente, na mesma conduta, simultaneamente, várias transgressões. Você pega a de menor influência e coloca ela como agravante. Fácil, tranquilo? Então, aquela que é agravante, não vai ter uma pena para ela, vai ter só para aquela outra, mas ela agravou, ela aumentou a penalidade. Artigo 70, do cumprimento das penas. As penas aplicadas serão cumpridas a partir da data estipulada por quem as aplicou. A pena aplicada, então, começa a cumprir a pena desde o instante que quem aplicou disse, olha, começa em tal data. Fácil, tranquilo? Como tudo no direito. Faça as leituras, suas paráfrases, suas sínteses, anote, faça sua revisão e, acima de tudo, entenda o espírito da lei. Porque quando você entende o espírito da lei, você estuda de uma maneira abstrata. Quando você aplica e você consegue pensar sobre, você evolui, você apreende com 2 Es mesmo, mais o conteúdo e fica mais fácil recuperar na hora da prova. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.